Salve, salve concurseiro, tudo bem com você? Professor Gilson por aqui, diretamente do Expresso Concursos, trazendo mais uma super dica de raciocínio lógico para você que está no caminho da sua preparação rumo ao seu tão sonhado concurso público. A UFB aí está na sua iminência de acontecer a prova. Essa semana a IBFC foi oficializada como banca organizadora do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. IBFC que tem tradição de colocar raciocínio lógico no seu edital. Então é sempre bom estar tendo acesso a esse tipo de informação e esse tipo de conteúdo que venha fazer que você faça uma revisão rápida ali, tire alguma dúvida altamente importante no que diz respeito à sua preparação para o concurso público. Hoje a gente vai falar um pouco de equivalência lógica, mais especificamente da equivalência da condicional, certo? A equivalência da condicional, basicamente, observa duas regras básicas, ok? São duas regras de equivalência da condicional. Cada operação lógica tem a sua regra de equivalência. E na condicional a gente pode partir do entendimento que são duas regras. A primeira, mais usualmente utilizada, que é a que se nega a primeira proposição, mantém-se a segunda e troca-se o se então pelo ou. Nega a primeira, mantém a segunda, troca-se o se então pelo ou. Essa é a que geralmente o pessoal aprende mais. Porém, pode ser que caia uma questão que tenha a segunda regra, que é a regra da contrapositiva. E se você não tiver conhecimento dela, você acaba perdendo uma questão simples, simplesmente porque negligenciou esse entendimento. E a contrapositiva também tem a sua regra, certo? Na contrapositiva, eu vou negar as duas, inverter a ordem e manter a condicional, certo? O que era se P, então que, vai virar se não que, então não P. Ou seja, eu vou negar, trocando a ordem das duas proposições e mantendo a condicional. Olha só a tela aqui, ó. Eu tenho se P, então que, é equivalente, certo? A se não que, então não P. Se P, então que, é equivalente a se não que, então não P. Se vir em forma de sentença, você vai ver o seguinte, ó. Se estudo, então passo no concurso. Se estudo, então passo no concurso. Nesse caso, seria equivalente a se não passo no concurso, observe que eu neguei a segunda, certo? Então, não estudo, neguei a primeira também e mantive o se então. Então, fica se não passo no concurso, então não estudo, ok? Troca-se o sinal, ou seja, nega-se as duas, troca-se a ordem e mantém-se a condicional. Ok, entendi a regra da contrapositiva. Para encontrar uma equivalente de uma condicional, no caso se P, então que, eu vou trocar a ordem, negar as duas e manter a condicional. Ou seja, se P, então que, é equivalente a se não que, então não P. Mas como é que eu faço para confirmar isso? Eu vou ter que recorrer a uma ferramenta já conhecida, que é a tabela verdade. Se a última coluna da tabela verdade da proposição se P, então que, for idêntica, tiver o mesmo valor lógico da tabela verdade da proposição se não que, então não P, então isso quer dizer que elas são equivalentes. Equivalência lógica é você encontrar uma proposição que tenha o mesmo valor lógico. Então, para isso, eu vou ter que fazer a tabela verdade, eu vou ter que construir a tabela verdade das duas proposições. Então, vamos lá. Olha só minha tabela aí. Eu tenho uma tabela completa com as proposições simples, P e Q, com as negações, não P e não Q. Aí sim eu tenho P, se P, então Q, e tenho se não Q, então não P, que são as duas que a gente vai querer que sejam equivalentes. Se as duas tabelas finais aí forem idênticas, eu vou confirmar a minha equivalência lógica. Então vamos começar a preencher. Regrinha do dobro, a gente começa aí da primeira proposição simples, sem operação, no caso aí vai ser o quê? Ó, da direita para a esquerda, a gente vai preencher com um valor lógico de cada um, ou seja, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, no caso aí, porque eu só tenho 4 linhas. 4 linhas por quê? Porque eu só tenho duas proposições simples, 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. Eu tenho 4 linhas, então eu começo a preencher com os valores lógicos. Como eu disse,
Regra do dobro, eu começo na primeira coluna de proposição simples, sem operação e sem negação. No caso aí vai ser o Q, da direita para a esquerda. Então eu vou fazer aqui, ó, um V, um F, um V, um F. E regra do dobro, eu vou para a esquerda agora, dobrando. 2 Vs e 2 Fs. 2 Vs e 2 Fs. Beleza? Comecei aí. E agora eu começo a atribuir valor lógico às negações e às operações. Então vamos lá. Aqui, ó, na regra do não P, no não P, eu vou começar a negar. Você observa que essa terceira coluna aí é a negação da primeira, que é P. Então, na primeira linha do P eu tenho V, então na primeira linha do não P eu vou negar esse V, que vai ser igual a F. Na segunda linha do P eu tenho V, na segunda linha do não P eu estou negando V, então vai ficar negação de V igual a F. Na terceira linha, negação de F, observe que a terceira linha do P é F, então negação de F vai ser V. E na quarta linha, negação de F, que também vai ser igual a V. Feito isso, eu vou para a quarta coluna, que é a coluna do não Q, que é a negação do Q, que é a minha segunda coluna. Então eu vou negar a minha segunda coluna. Na primeira linha eu tenho V no Q, então é a negação de V, que vai ser F. Na minha segunda linha tenho negação de F, então vai ser V. Na terceira eu tenho negação de V, que vai ser F. E na quarta, negação de F, que vai ser V. Preenchi o não Q. Vou partir agora para minhas condicionais. Qual é a regra da condicional? Vamos lembrar? Na condicional, só se é falso quando eu tenho verdadeiro na primeira e falso na segunda. Observe aí que eu tenho uma condicional entre a primeira coluna e a segunda coluna. Então aí, na primeira linha eu tenho condicional de verdadeiro, então verdadeiro, ó, primeira coluna e segunda coluna, e as suas respectivas primeiras linhas. Primeira linha do P, condicional com a primeira linha do Q. Verdadeiro, então verdadeiro. Na segunda eu tenho verdadeiro, então falso. Na quarta eu tenho falso, então verdadeiro. Na quinta eu tenho falso, então falso. Ok? Preenchi tudo e agora eu vou atribuir valor lógico. Verdadeiro, então verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro, então falso é a única situação no sim então que é falsa, é a linha da Vera Fischer. Vera Fischer é falso, então V na primeira e falso na segunda. No caso do sim então da condicional vai ser falso. Na terceira eu tenho falso, então verdadeiro, que vai ser verdadeiro. E na quarta eu tenho falso, então falso, que vai ser verdadeiro. Então preenchi a tabela verdade da condicional entre P e Q. Se P, então Q ficou V, F, V, V. Agora eu vou para a última coluna da minha tabela verdade, que é a do não Q, então não P, que será a quarta coluna condicional com a terceira. Cuidado para não fazer na ordem contrária, terceira com quarta, que isso aí vai acabar mudando tudo. Então eu tenho a quarta coluna, a coluna do não Q, que está FV, FV, com a coluna do não P, que está FF, VV. Então vai ficar como? Na primeira linha eu vou ter F do não Q com F do não P. Então F, então F. Depois na segunda linha eu vou ter V do não Q com F do não P. V, então F. Na terceira eu vou ter o F do não Q com o V do não P. Então se F, então V. E na quarta eu vou ter o V do não Q com o V do não P. Então vai ficar se V, então V. Mais uma vez eu tenho uma condicional. Condicional entre F, então F, V, então F, F, então V e V, então V. Qual é a regra da condicional? Só é falso se tiver verdadeiro na primeira e falso na segunda.
nos demais casos será verdadeiro. Então, F eu vou dizer que é verdadeiro. V então F é o único caso em que é falso, eu vou ter falso. F então V é verdadeiro. V então V é falso. Para eu confirmar se as duas proposições são equivalentes, eu vou observar se essas últimas colunas são idênticas. Então eu tenho aí, ó, VF, VV no se P, então Q, e tenho VF, VV no se não Q, então não P. Então confirmei a minha equivalência. Então observa só pela contrapositiva, nego as duas, troco a ordem e mantenho a condicional. Tranquilo, né, meu aluno? Então é isso. Você quer se preparar com qualidade, continua observando aqui os nossos conteúdos e pode procurar o nosso preparatório. A gente está com Isolado em andamento e outras turmas aí serão abertas, principalmente agora no âmbito das carreiras policiais. PMRN na iminência de abrir e a PMPB também, que será o próximo, certamente terá um novo concurso agora no ano de 2023. Então é isso. Siga em frente, bons estudos, tenha disciplina, tenha mais disciplina ainda e até a próxima. Um grande abraço.